Gente, eu vim hoje aqui fazer um desabafo. Desculpa, eu não podia guardar isso só pra mim, porque eu posso acabar ajudando alguém que também tá na mesma situação. E eu vivia num relacionamento abusivo. Eu amava ele, mas não era recíproco, ele só me fazia mal. E muitos falavam para eu largar ele, para dar um tempo, para ficar longe, mas eu simplesmente não conseguia. Eu até me vi com depressão, sem energia, dores constantes de cabeça, eu tinha problema de estômago, tudo pelo mal que ele me causava, e eu me recusava a enxergar. Eu era viciada, apaixonada, mas eu resolvi me libertar e eu vou falar o nome dele em inglês para vocês. Sugar. Você pensou que eu estava falando de uma pessoa, não é? Na verdade, sugar é açúcar em inglês. E eu era completamente viciada. Por acaso, você que está me ouvindo aí, você já tentou várias vezes parar de comer açúcar e outros alimentos que não te fazem bem para a saúde, já foi em nutricionistas, em médicos, e mesmo com problemas de saúde que esses alimentos te causam, você não consegue parar de usar esses alimentos, você não consegue mudar seu hábito alimentar. Então eu passei pela mesma coisa, né? Eu sabia que aquelas coisas, o açúcar em excesso e outros alimentos não me faziam bem, mas eu não conseguia parar, simplesmente. E eu cheguei a ter vários problemas de saúde, como enxaquecas, dores de cabeça, tive por 2 anos seguidos, constantemente. Também tive gastrite, meu estômago ficava inchado igual um balão, só se eu passasse poucas horas sem me alimentar. Eu adorava refrigerante, doce, tudo que eu não podia. E eu queria compartilhar com vocês como que eu fiz essa transição alimentar. E algumas coisas que eu aprendi em cursos que eu fiz, tanto de mentalidade quanto cursos de saúde, que me ajudaram a hoje ter uma alimentação bem melhor. Ainda não é perfeita, não é do jeito que eu queria, mas estou caminhando cada vez mais para uma alimentação melhor e já sinto meu corpo com muito mais energia, muito mais saúde. Sou mãe de 4 filhos e consigo realizar todas as coisas que eu preciso fazer. Então, qual foi a minha maior motivação para mudar, já que eu já tinha tentado várias vezes e não tinha conseguido? Na minha infância e na minha adolescência, eu passei por esse processo que eu contei para vocês. Me viciei completamente em chocolate, açúcar, comia muitas bobeiras. Graças à minha mãe, eu me alimentava de alguns vegetais, ela sempre procurou plantar e cozinhar em casa e comida fresca, então ela me ajudou a apreciar os vegetais por causa do próprio hábito alimentar dela, porém eu não gostava de frutas, quase nenhuma fruta eu comia, salada, quase nada de salada crua mesmo. Fui aprender isso bem tarde, depois de passar por esses problemas todos que eu falei com vocês. Aos 15 anos eu entrei numa depressão forte, eu ficava só no quarto trancada, escrevendo poesia e tal. Ouvi umas músicas meio deprimentes também, né, que contribuíram de alguma maneira, mas eu resolvi, né, nesse momento ali, passando entre a adolescência e começando a vida adulta, eu resolvi mudar de vida. Meu pai é médico, ele me indicou, falou, você tem que melhorar a sua alimentação, tem que fazer exercício. E isso me ajudou muito a buscar, começar uma atividade física. Eu fui numa nutricionista, ela começou, né, me passou uma dieta e eu tive que fazer um esforço absurdo para comer salada. Eu colocava um pedacinho de alface no meio de um monte de arroz ali e aos poucos fui aumentando essa salada, fui experimentando novas coisas, novas frutas e fui amando esses sabores que eu tanto rejeitava antes, apesar da minha mãe, né, sempre nos inspirar por meio do exemplo mesmo. O refrigerante eu fui diminuindo aos poucos até hoje eu não tomar mais. Mas de fato o que fez com que eu realmente mudasse mesmo foi quando eu me vi grávida da minha primeira filha. Quando você tem um bebezinho, uma pessoa que depende totalmente da sua nutrição para ter a sua saúde, isso mudou totalmente. Eu fiquei muito mais motivada. E a maternidade e a paternidade geralmente fazem isso com a gente.
A gente quer dar o nosso melhor, ser o melhor exemplo para os nossos filhos. E foi da gestação em diante, depois eu tive minhas outras filhas, que eu fui aprendendo e mudando mais radicalmente minha alimentação. Quais são as dicas, né, que eu dou para vocês? Para que a gente consiga, vocês também consigam mudar os seus hábitos alimentares. Então, a primeira coisa é, você nunca vai mudar a sua alimentação enquanto você não pensar diferente sobre os alimentos. A forma como você olha o alimento vai fazer toda a diferença para você conseguir fazer essa mudança. No livro do Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior, ele fala que nós somos movidos pela busca de prazer ou para fugir da dor. Então, enquanto aquele brigadeirinho for um prazer maior do que a dor que ele te causa no seu cérebro, o seu cérebro faz um balanço. Esse brigadeiro vai me causar mais prazer ou mais dor? Se o prazer estiver mais forte, mais marcante na sua mente, você vai acabar comendo o brigadeiro. Do que se você, por exemplo, souber de fato por que aquele brigadeiro não vai te trazer nenhum benefício e o que ele vai gerar no seu corpo. Quando essa dor estiver mais evidente, é mais difícil que você queira comer. Então, o primeiro passo é esse, você estudar, você fazer propagandas para o seu cérebro de dor e prazer com relação aos alimentos que você deseja comer e outros que você quer largar. Isso faz toda a diferença. Palestras, livros, tudo isso vai ajudar muito. O segundo passo seria entender que não vai ser de uma vez, que você vai virar até a alimentação da Bela Gil, por exemplo, né, que é uma referência que eu tenho de nutrição hoje. A gente não vira, né, todo um hábito que foi adquirido ao longo de anos de uma hora para outra, de repente. Então você vai subindo devagar o seu nível, o seu padrão, mudando as suas refeições. Então o terceiro passo é esse, você substituir as suas refeições aos poucos. Aprender uma nova receita de café da manhã, aprendeu 2 receitas de café da manhã, até seu café da manhã tá legal, você vai melhorando o seu almoço, melhora os seus lanches e vai mudando essas refeições básicas. E uma coisa importante também, você provavelmente já gosta de coisas que te fazem bem. Então faz uma lista aí do que você realmente gosta, de coisas que você curte e parte delas, né? Não começa de uma coisa que você não gosta muito, começa a partir daquilo que você já gosta. Por exemplo, você gosta de feijão, de arroz, ótimo, aí você pode acrescentar o que nisso? Pode começar a comer um pouquinho mais de salada e vai melhorando aos poucos, né? E já vai cortando devagar aquilo que você sabe que faz mal. E o passo 5, né? O quinto passo seria não compre aquilo que você não quer comer. Assim, parece simples, mas é difícil. Se você tem essa tentação tão forte que você não consiga controlar, você pode pedir para alguém fazer a sua compra para você. A gente já tem aplicativos, inclusive, né, que você consegue pedir as suas compras por meio do aplicativo, então já ajuda muito. E o último passo seria você entrar num projeto ou fazer uma atividade, uma nova coisa que te traga prazer, que te traga hormônios bons. Os mesmos hormônios que são liberados pelo açúcar, como a dopamina, a serotonina, que são, nós vamos ver mais pra frente como desviciar nosso cérebro desse efeito que o açúcar causa. Mas você pode, ao fazer atividades empolgantes, você não vai ficar tão focado em comida, na dieta sua que está mudando. Você vai estar empolgado com outro projeto e vai até esquecer um pouco disso, né? E o último passo que eu queria passar aqui com relação à transição pessoal alimentar sua é a aromaterapia. Eu sou aromaterapeuta e eu amo os óleos essenciais. São extratos de plantas medicinais puros que são usados desde os tempos antigos por vários povos para melhorar a saúde e a beleza, o bem-estar em geral, perfumar o ambiente, e eles têm um efeito no nosso sistema límbico, no cérebro, a parte responsável pelas emoções. Então, alguns óleos como hortelã-pimenta, bergamota, lavanda e outros óleos, eles são excelentes para ajudar nessa ansiedade, essa vontade de comer um doce e essa busca por essa sensação de prazer e bem-estar.
Eu vou mostrar para vocês aqui como que você pode fazer no momento que você estiver com vontade de comer alguma coisa fora de hora, um doce. Você vai pegar um óleo essencial desses que eu te falei, que falei para vocês aqui, e você pinga 1, 2 gotas na palma da mão, fricciona um pouco para espalhar um pouquinho, respira fundo, devagar e solta o ar. Algumas vezes. Dá uma sensação excelente de frescor, vai fazer bem para suas vias respiratórias, ajudar a combater doenças virais e bactérias, enfim, vai ajudar a aumentar a imunidade, ajudar também a dar energia. Alguns óleos como hortelã-pimenta, o alecrim, eles ajudam no foco. Você estiver no meio de um trabalho, estiver numa reunião, algo que você precisa focar e ter mais energia, você pode fazer essa inalação, e o próprio ato da respiração profunda também vai te ajudar a trazer você para um nível de consciência maior e de mais calma. Então você consegue resistir à tentação de buscar o seu prazer no seu docinho. E com o tempo você vai conseguindo melhorar isso. A gente vai falar mais para frente um pouco como que acontece esse processo de desviciar do açúcar. Então, pessoal, a gente está numa situação agora de um movimento de mudança cultural alimentar. E se você é pai ou mãe, vamos falar um pouquinho agora sobre nutrição infantil, nutrição dos seus filhos. Por acaso você às vezes se sente muito frustrado e ansioso por tantas informações na internet? Os médicos, a OMS de um lado, a família de outro que te insiste em te puxar e te manter naquela alimentação que você sabe que não faz bem, você se sente no meio de um cabo de guerra e não consegue cumprir todas as exigências, as demandas da OMS, mas também, que é a Organização Mundial da Saúde, mas também entra em conflito e em choque com a sua família, que quer dar doce, outras coisas que você sabe que não são boas para o seu filho que ainda não tem 2 anos de idade. Você não precisa se isolar numa montanha para poder conseguir manter o seu filho longe dessas coisas que sabemos que não fazem bem, principalmente para um corpinho que está se formando e que vai fazer toda a diferença por toda a vida, a nutrição que a gente dá para ele. Às vezes vocês já têm crianças maiores que já estão completamente viciadas em açúcar, em outros alimentos, não querem comer vegetais, não querem experimentar coisas novas. E eu tenho algumas dicas para passar para vocês hoje também. A primeira coisa, que é a mais importante, é você mudar a sua própria alimentação. Você tem que ser o exemplo. Não adianta você querer que sua criança coma vegetais se você não está comendo. Não adianta nada. Então, quantas coisas eu aprendi a comer do prato da minha mãe? Então, a gente tem esse primeiro passo de fazer uma reeducação alimentar própria. O segundo, você vai ensinar a sua família as coisas que você tem estudado sobre alimentação, nutrição, que são as propagandas que você faz para o seu cérebro para fomentar, a dor e o prazer de acordo com o que você quer melhorar. Você vai ensinar, no caso você não vai dar uma aula de ciência para o seu filho de 2 anos, mas você vai explicar que aquele chocolatinho, aquele algodão doce, a gente vai deixar só para festa ou quando a gente for passear, porque não é algo que faz bem comer todos os dias ou várias vezes por semana. Então, dessa forma, de acordo com a compreensão da sua criança, da idade dela, você vai ensinando sobre os alimentos, sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que não é bom. Uma outra coisa é estabelecer limites gradualmente. Com o tempo você vai falando, pessoal, vamos fazer aqui uma meta familiar, vamos deixar o doce para o final de semana, para o domingo, depois do almoço, por exemplo. A gente vai estabelecendo limites e vai educando a família até chegar a um ponto que todo mundo já tem uma melhora muito significativa nos hábitos e reflete também na saúde, na imunidade. E vamos também, assim como para nós, partir daquilo que a criança já gosta. Se ela já gosta de uma sopinha, você tenta trazer essa sopa mais vezes para o cardápio da família. Partir daquilo que ela já gosta, que é saudável, e fazer isso mais vezes, acrescentar novos ingredientes para conseguir fazer uma variação dessa alimentação da criança. Coisa também é explicar os benefícios de cada alimento.
Não só, né, muito menos obrigar a criança a comer, mas se você colocar a cenoura no prato e falar, olha, essa cenoura vai te ajudar a enxergar melhor, a ter uma pele melhor, um cabelo mais saudável, a ter mais saúde de uma forma geral, não ficar doente. Então isso já vai despertando a criança a curiosidade, tanto de experimentar, quanto de, poxa, eu quero ter isso na minha dieta, né? Toda criança tem vontade de ser forte, saudável. Isso é algo, né, que toda criança deseja. E outra coisa importante, mesmo que a criança não aceite de cara o alimento, não deixe de oferecer, de deixar ele na mesa, no prato, oferecer com gentileza, porque tem estudos que mostram que quanto mais a criança é exposta a novos alimentos, isso não quer dizer chegar a pôr na boca, muito menos à força, isso traumatiza. Mas se a criança ela vê a preparação de novos alimentos, se a gente inclui ela na preparação desses alimentos, explica os benefícios, coloca um pouquinho no prato, convida ela a experimentar, uma hora ela vai querer experimentar. Principalmente se ela estiver comendo com uma boca bem boa, não, que delícia e tal, sem forçar a barra, né? Se você ficar fazendo propaganda demais, a criança vai acabar se sentindo manipulada e não vai querer comer aquilo. Então é bem gentil, bem tranquilo. E uma hora ela vai acabar querendo comer aquilo. Uma outra coisa também é reduzir gradualmente temperos artificiais e adoçantes e o açúcar da alimentação. Vocês sabem que tanto esses temperos artificiais como glutamato monossódico, eles causam muito mal para a nossa saúde. Tem relatos com relação ao câncer também, causado por essas substâncias de temperos e adoçantes químicos. Então a gente vai reduzindo isso aos poucos, o nosso paladar vai começar a ter mais prazer pelo sabor natural do alimento. E isso acaba ajudando muito nesse processo da criança e de vocês também, nós adultos, ficarmos mais abertos a experimentar novas coisas, porque nosso paladar já não vai estar tão viciado no excesso de temperos e adoçantes. A gente vai falar um pouco mais do paladar mais pra frente. Eu queria compartilhar também com vocês as regras básicas que eu cumpro aqui na minha família, para ajudar minhas filhas a terem uma saúde muito boa que elas têm. Com esse estudo que eu fui fazendo desde a gravidez e fui experimentando novas receitas e aprendendo com profissionais, tanto na internet quanto presencialmente, eu consegui que hoje elas comam vegetais, frutas, verduras e aceitam experimentar coisas novas com muita frequência, por seguir esses passos que eu já expliquei para vocês sobre a transição alimentar, que eu às vezes preciso até fazer uma transição com elas de vez em quando a gente viaja, vai para casa de alguém, elas acabam saindo um pouco da dieta nossa tradicional, mas nós voltamos sempre com esses passos que eu já expliquei para vocês. Então, quais são as regras gerais para a alimentação infantil ser saudável, gerar uma boa imunidade? O que eu aplico aqui na minha casa? Então, dentro de casa, a gente come o mais saudável possível. Então, a gente evita comprar coisas que não fazem bem à saúde. Tem a segunda regrinha, que é quando sai de casa, a gente não ficar tão neurótico, não ficar tão assim, nossa, porque a gente está numa transição cultural. Isso que a gente deve sempre manter em mente. Saiu de casa, a gente não estressa tanto, mas também não libera geral. A gente faz o melhor dentro do que estiver disponível para escolher. Então, a gente de vez em quando come a pizza, come o chocolate, tem a hora dessas coisas. Numa festinha, a gente não fica tão neurótico porque a gente está nessa transição cultural. Uma outra regra também que é muito importante: menos comida, mais água e mais atividade física. Esse menos comida é uma comida variada, mas uma quantidade menor, não ficar comendo demais. Comer demais também faz mal. A segunda coisa, mais hidratação. A água é 70% do nosso corpo, compõe 70% do nosso corpo, então é importante que a gente se hidrate muito bem. E a atividade física, ela é um remédio, ela é maravilhosa para a saúde. Se você faz uma atividade física constante, sua criança também, muito difícil de um docinho ou alguma coisa que ela comer aqui ou ali fazer um mal tão grande, porque ela vai estar bem, vai estar com a imunidade boa, com um tônus muscular bom.
Então não vai ter nenhum problema ela comer uma coisinha aqui ou ali de vez em quando que esteja fora aí da sua regra de família, né? Então a gente também tem que variar sempre os alimentos, é a quarta regra, a gente variar os alimentos o máximo possível, as fontes de gordura, por exemplo, eu uso óleo de coco, uso azeite virgem para cozinhar. Variar também as fontes de carboidrato. Não comer só arroz, a gente pode comer uma mandioca, comer batata doce, o pão, variar um pouco o pão, né? A gente pode comer esses carboidratos que eu falei aqui, que são mais naturais e que são excelentes para a saúde, que tem muitos minerais, vitaminas, que vão fazer bem para o nosso organismo. Também é variar as proteínas, o ovo, a carne, castanhas. A variação é muito importante para que nosso corpo tenha o máximo de nutrientes que ele precisa para compor aí os nossos hormônios e outras substâncias, né, do nosso corpo que precisam funcionar bem. Uma reflexão que eu queria deixar para vocês. Os nossos pais, para vocês terem uma ideia, minha mãe, quando me levou ao pediatra com 4 meses, ele receitou me dar Danonin. Imagina, hoje, comparando com as regras da OMS, Danonin para uma criança de 4 meses. Hoje a gente sabe, né, que agora o açúcar, o ideal é depois dos 2 anos de idade. E a introdução alimentar, a gente começar a partir dos 6 meses, a gente manter a amamentação em livre demanda até os 6 meses e introduzir novos alimentos aos 6 meses. Olha como que mudou a medicina, o conhecimento que está disponível. Então, nós nascemos aí, o pessoal que nasceu entre os anos 80, 90, foi o auge dos biscoitos recheados, dos alimentos super processados, rápidos, práticos, gostosos, miojo e outras coisas assim. Nossos pais não tinham a menor ideia do que isso causaria no nosso corpo. Mas nós hoje, com a ciência, com o avanço, a gente sabe o que causa. A gente viu os efeitos disso, tanto de diabetes que tem, de problemas de coração, de obesidade que aumentou. Então nós sabemos, nossos pais são inocentes, eles não sabiam. Mas e nós? Se nós continuarmos insistindo em não mudar, em continuar apoiando a indústria alimentícia dessa maneira irrestrita, irresponsável muitas vezes, de não anunciar que aquele alimento tem um excesso de sódio, de açúcar, que pode causar inúmeros efeitos que nós não desejamos no nosso corpo. Então a gente precisa, principalmente de nós pais, partir de nós, uma educação alimentar mais consciente no lar, porque é no lar que a gente educa. Nossos pais foram inocentes, mas e nós? Então fica essa reflexão aí. Nós vamos conversar um pouco sobre o paladar nosso. Como nós desviciamos o nosso paladar do açúcar? O paladar é formado na nossa língua, principalmente na boca, não só a língua, mas também o olfato. A gente sabe que para a formação do sabor do alimento, do prazer que ele nos causa, também o cheiro do alimento é importante. E nossa língua tem várias papilas gustativas, que são responsáveis por sentir os gostos azedo, amargo, o sal, o doce. Então, no caso, na língua, né, que a gente principalmente sente os sabores dos alimentos. É uma proteção. Se o alimento não estiver bom, de qualidade, a gente vai não querer colocar para fora porque aquilo talvez esteja estragado. E também é uma sensação muito forte de prazer que nos causa alimentos bem saborosos, bem temperados, bem preparados. Só que esse paladar, ele é altamente também viciável. No doce, por exemplo. E como é que a gente desvicia o nosso paladar? Essas papilas gustativas que eu falei, elas vão sendo repostas, as células vão morrendo e vão sendo renovadas. Se você, por exemplo, começa a reduzir o tanto de açúcar que você adoça o seu chá, o seu suco, você vai reduzindo aos poucos a quantidade e ao longo de um mês, no final desse mês, você vai perceber que o seu paladar está super adaptado a bem menos açúcar do que antes. Algumas pessoas chegam até nem precisar adoçar mais o alimento. E quando você fica por um período maior ainda, sem se alimentar com excesso de estímulos como o doce em excesso, quando você come uma coisa muito doce, você vai achar muito forte o sabor daquilo, muito doce demais, e não vai nem querer comer tanto quanto antes. Mas quando a gente está viciado em muito açúcar, muito doce, a gente quer cada vez mais
por causa também da parte cerebral que eu vou explicar para nós aqui. Então essa é a dica principal. Vai reduzindo aos poucos o sal, o açúcar, tentar usar fontes mais naturais para adoçar. Por exemplo, uma coisa legal que eu faço aqui em casa é adoçar os sucos naturais. Quando eu faço, porque eu prefiro dar água para minha família, que a água é a melhor bebida que tem, mas quando eu faço um suco, eu gosto de adoçar com maçã ou até banana, fica muito bom e a gente consegue ter mais saúde ali naquele alimento, naquela preparação. E se você for reduzindo aos poucos, quando você vê, você nem consegue mais comer tanto, coisas tão doces quanto antes. O açúcar vicia o nosso paladar e também vicia o nosso cérebro. E dentro do cérebro a gente tem duas questões aí para resolver. A primeira delas é a questão química, o vício químico que o açúcar causa. Alguns cientistas chegam a comparar esse vício com o vício em cocaína. O que acontece? O açúcar, quando ele entra no nosso corpo, ele libera uma quantidade grande de dois neurotransmissores, que é a serotonina e a dopamina, que são hormônios que causam extremo prazer e bem-estar na gente. Então o cérebro fica querendo, ansiando por aquela sensação instantânea e rápida que o açúcar causa no cérebro. Então a gente tem um vício se instala aí. Mas o que acontece? Eu até vou ler para vocês o que uma neurocientista australiana falou, chamada Selina Bartlett, ela é da Universidade de Queensland, na Austrália. Ela falou bem assim, deixa eu ler para vocês. O consumo prolongado do açúcar causa o efeito contrário na produção de dopamina, fazendo o corpo produzir menos da substância. Isso leva a pessoa a comer mais ainda açúcar. No início, ela vai liberar mais dopamina, que é o hormônio que dá prazer. Mas com o uso prolongado, aquela produção de dopamina do cérebro vai caindo. E a pessoa fica cada vez mais ansiosa por mais açúcar. Então acaba sendo um efeito totalmente contrário que ele causava anteriormente. O cérebro tende a ficar cada vez menos prazer e precisa de mais quantidade de açúcar para ficar bem. Igual uma droga mesmo. E a gente também, ela continua falando assim, também descobrimos que além de um risco maior de sobrepeso, animais que mantêm um consumo alto de açúcar e comem compulsivamente na fase adulta enfrentam consequências neurológicas e psiquiátricas, afetando o humor e a motivação. Então é normal que crianças e adultos que comem muito açúcar, quando ficam com falta dele, ficam extremamente nervosas, elas dependem dele para se sentirem bem. Tem que tratar isso de uma forma muito séria, porque a gente tem outras vias de produzir esses hormônios que geram esse prazer. A atividade física, por exemplo, ela gera também, ela ajuda a aumentar a dopamina, a serotonina no corpo. Então é mais difícil fazer atividade física do que comer açúcar, mas o efeito a curto, médio e longo prazo é tremendamente diferente e muito melhor quando a gente opta pela atividade física. Você já ouviu falar no termo comfort food? Quer dizer a comida de conforto. Geralmente na infância que a gente forma esses hábitos. Você provavelmente tem uma comida, se você quiser deixar nos comentários aqui, pode falar, uma comida que quando você está chateado, você quer se sentir bem, você lembra dessa comida e comê-la te faz sentir super bem. Geralmente uma comida que a sua avó fazia, a sua mãe. E quando as crianças são pequenas principalmente, claro que na melhor das intenções, as pessoas geralmente oferecem para a criança ficar calma ou como um presente, um prêmio, uma balinha, um chocolatinho. Então a criança cria uma dependência emocional daquele açúcar, daquele doce, aquela guloseima, para ficar feliz. Aquilo relaciona, o cérebro dela relaciona aquilo como algo de extremo prazer. Então, uma reflexão que eu queria deixar principalmente para os pais. Em vez da gente oferecer como prêmios, doces, balas e essas coisas, por que a gente não oferece, por exemplo, o melhor nosso, que é o nosso tempo? Pois a gente combina com a criança de, se ela fizer tal coisa, tal tarefa, ou deixar você cumprir tal atividade, você vai brincar com ela, você corre, pula, brinca, que são atividades físicas que vão liberar também neurotransmissores e hormônios maravilhosos para ela se sentir bem.
E quando ela precisar se sentir bem quando estiver mais velha, ela vai buscar o seu prazer na atividade física ou em alguma atividade muito mais saudável do que comer um chocolate, que é algo que eu, particularmente, há pouco tempo atrás ainda tinha essa dependência. Eu saía procurando igual uma louca por um chocolate, um docinho, e hoje já não tem isso mais, eu consegui trabalhar isso aos poucos no meu cérebro. Outra opção é a gente oferecer água. Tem alguns estudos que mostram que a criança ou adulto que está desidratado, não está com a quantidade ideal de água no corpo, ele tende a ficar mais irritadiço, mais nervoso. Às vezes, a falta de água pode ser a raiz da birra do seu filho. Então, ele tomar água, ensinar a criança a fazer respiração. Inclusive, algo que eu tenho ensinado às minhas filhas é isso, quando elas estão nervosas, ensiná-las a respirar fundo. A gente pode incluir até os óleos essenciais também, como a lavanda, ensinar nossos filhos a utilizarem recursos mais saudáveis para equilibrar suas emoções e não dependerem de doces ou outros alimentos. Então, isso vai fazer a médio e longo prazo uma diferença enorme na saúde dos seus filhos, dos nossos filhos. E a gente tem um outro desafio ainda, que é a influência da mídia e as estratégias mercadológicas por trás também da venda desses produtos que nos fazem mal. Não sei se vocês já repararam nos supermercados que os doces, os bombons, chocolates e balinhas ficam geralmente no nível da criança, na linha de visão dela, para que a criança pede, a gente fica triste de negar. Então, é uma estratégia aí que os mercados têm para vender mais essas guloseimas que fazem mal para a nossa saúde. E geralmente são colocadas ali na saída, logo no caixa do supermercado. E se vocês separarem também as coisas básicas, em geral, claro que alguns supermercados hoje já reparei que mudaram a estratégia, mas até pouco tempo atrás a estratégia geral do supermercado era o quê? Ao redor são os básicos. Geralmente o arroz, o feijão, que é a base ali, os grãos, ficam na beiradinha, lá no cantinho do supermercado. A carne e outros alimentos também mais básicos, ovos, os hortifruti, os vegetais, tudo fica lá no fundo também. E para chegar nesses lugares, você passa por vários alimentos que não são necessários para a saúde. Muitos deles são falsos saudáveis, cheios de açúcar, cheios de sódio, cheios de conservantes, xenobióticos, que são substâncias estranhas para o nosso organismo, que servem para conservar os alimentos, fazer ele durar muito tempo na prateleira. E eles adicionam algumas vitaminas, minerais, só para dizer que é saudável, mas na verdade não são saudáveis. E outros nem fingem ser saudáveis, são descarados mesmo. Eles nem disfarçam. Então, a gente tem que ter nossa estratégia de compra no supermercado. Eu, por exemplo, evito ficar levando minhas filhas todas as vezes. E quando eu levo, eu já procuro pegar um chocolate 70% ou uma frutinha que elas curtem muito, um iogurte, alguma coisa assim que não seja tão ruim, para quando elas me pedirem uma guloseima bem ruim, alguma coisa assim, eu falo, olha, já tem isso aqui, vamos comer isso e tal. Aí eu já distraio elas com essa pequena estratégia e fazer a compra de uma maneira, num percurso que você evita passar por alimentos que você talvez já está viciado e não quer mais comer. Então, ficam essas dicas para quem quer mudar os seus hábitos alimentares. Mandem para um amigo seu que está querendo mudar também seus hábitos alimentares. E para terminar aqui, eu queria cantar uma música, uma paródia que eu fiz com a música do Maroon 5, Sugar, que é açúcar também em inglês, como eu já falei lá no início. Eu vou cantar para vocês, espero que curtam a música e ela ajude vocês a lembrarem, terem mais prazer em alimentos saudáveis e menos prazer no açúcar. Eu tô chocada com o que ele faz, era meu parceiro, mas eu não quero mais. Já deu pra mim, chega difícil, é uma droga, eu não sabia disso. Sugar, no please, acredite,
numa festa, às vezes não cai mal. Comida de verdade, energia de verdade, mais água, frutas e zero refrigerante. No supermercado, atenção, estratégias de montão pra te fazer gastar com o que não presta. Sugar, no please, deixe minha vida ser mais feliz, sem depender de açúcar pra sobreviver. Ele não nasceu sabendo o que é brigadeiro de colher. Sugar, no please, acredite, dá pra ser feliz. Se você gostou dessa música, deixa aqui seu comentário, deixa seu like, compartilha com seus amigos que você sabe que querem mudar de vida, com aquela amiga sua que é muito viciada em açúcar, para que a gente faça um trabalho que todos conheçam, tenha uma consciência alimentar cada vez melhor e a gente faça a nossa transição cultural alimentar para que todos tenham mais saúde de verdade. Beijos e até o próximo vídeo.